é um patrocínio aqui da nossa Policlínica Sagrada Família, nossa especialidade é você. E o nosso podcast ele tem o escopo de trazermos profissionais dos vários que temos aqui na clínica para debatermos assuntos do qual eles têm o expertise, o conhecimento, para trazer para vocês informações realmente que são consubstanciadas pelas literaturas, pelas publicações. E hoje nós contamos aqui com o Dr. Renato Marques. Renato está com a gente já há alguns anos, temos uma parceria. Ele é graduado em Educação Física, é graduado em Nutrição, tem um mestrado feito em Portugal no ambiente da Ciência do Desporto, que aqui no Brasil tem uma validação pela Universidade de Pernambuco com um nome um pouco diferente, mas o mestrado, foi professor universitário durante muito tempo, ainda exerce a docência como funcionário do Estado, aqui na antiga Escola Normal, aí nos cursos técnicos de enfermagem, de nutrição. É nutricionista também da rede pública aqui, dos hospitais, do Hospital de Base, enfim. Então, é um profissional que tem larga experiência e conhecimento, não só na docência, como na prática da nutrição no dia a dia. E nós hoje vamos conversar um pouquinho aqui sobre aspectos, lógico, da nutrição. Seja bem-vindo, doutor Renato. Muito grato por estar aqui conosco. Augusto, eu que agradeço o convite da clínica, faço parte aqui do corpo clínico e falar sobre nutrição, falar sobre trato intestinal, falar sobre os cuidados pelos quais a alimentação pode contribuir nessas parcerias entre as diversas áreas aqui da nossa clínica, fazendo com que cada vez mais a gente possa contribuir para a melhoria e a qualidade de vida dos nossos pacientes e automaticamente nesse tipo de veículo do nosso podcast a gente também possa estar contribuindo com informações para ajudar a eles a ter uma melhor qualidade de vida. Quando se fala em nutrição, eu acho que sempre que se procura uma assistência médica em qualquer nível, se fala de hábitos de vida, e hábitos de vida vai entre atividade física, da qual és o professor, e a atividade alimentar, da qual também és o professor. Então reúne os dois ambientes que tanto se recomenda, que são as atividades físicas e os cuidados alimentares. E está muito em voga ultimamente as doenças que surgem das alimentações. A gente saber o que é verdade, o que é mito, os temas tipo desbiose, se existe mesmo, como é que se faz para diagnosticar, como é que se trata, como é que funciona isso no geral? Na verdade, a gente tem que pensar que o nosso trato intestinal ele vive num ecossistema, onde a gente tem duas povoações de bactérias boas e bactérias ruins. E isso faz com que haja um equilíbrio, o que a gente chama hoje na ciência de eubiose intestinal. A gente vem de um processo de transição nutricional há mais de 40 anos, onde a gente vivia no campo, na roça, onde os nossos pais, os nossos avós nos davam aqueles alimentos que eram cultivados dentro da nossa propriedade, como ovos caipira, galinha, o leite, o porco, enfim, as alimentações eram feitas dentro da nossa propriedade. De mais de 40 anos para cá, as pessoas saíram da zona rural, vieram para a zona urbana, e aí a gente envolve esse mundo globalizado, onde as pessoas não têm tempo e nem hábito adequado para se alimentar, gerando isso, além disso, melhor dizendo, sedentarismo, a prática irregular de maus hábitos alimentares, o baixo consumo de água, o uso indevido de medicamentos, a automedicação, enfim, vários problemas vêm transformando esse ecossistema intestinal ruim, fazendo com que as bactérias maléficas dentro do nosso intestino se sobrepõem das bactérias boas, fazendo com que o sistema imunológico inato, ou seja, as barreiras protetoras do nosso intestino, elas ficam atrofiadas, fazendo com que os nutrientes que são responsáveis em estabelecer esse melhor ecossistema fica danificado, gerando essa
alteração, que é o que a ciência hoje chama de desbiose intestinal. E isso vai levar a várias consequências, né? Vai levar a consequência de distúrbios gastrointestinais, vai levar a uma enxaqueca, já tem estudos que comprovam relação com depressão, com diabetes, com obesidade, ou seja, várias doenças estão associadas quando essa barreira é desprotegida. Uma introdução interessante que partindo do início da alimentação mais natural. Como foi dito aqui, no passado você tinha produções por ali mesmo, perto de casa. Eu sou uma pessoa que viveu isso, nasci numa fazenda aqui onde a nossa alimentação era muito do entorno. Então poderia-se dizer que a industrialização seria um dos fatores negativos, que se a gente voltar para a alimentação mais próximo da natureza, a gente estaria já no caminho correto? A nossa evolução da globalização está fazendo com que cada vez mais o ser humano consuma os alimentos ultraprocessados. O que são esses alimentos ultraprocessados? Se eu pego uma fruta, descasco e como, é um alimento natural. Se eu pego essa fruta, corto em pedacinhos, faço uma salada de fruta, é um alimento minimamente processado. Mas a partir do momento que eu aumento a industrialização, fazendo com que o que a indústria mais faz hoje é aumentar o tempo de prateleira, colocando inúmeros estabilizantes, acidulantes, emulsificantes, ou seja, produtos que fazem com que o alimento aumente o seu tempo de prateleira. E isso vem causando cada vez mais distúrbios gastrointestinais e gerando várias consequências como as doenças crônicas não transmissíveis. Eu tive um professor na faculdade que ele dizia assim, o melhor alimento é aquele alimento feliz. E o alimento feliz é justamente isso que você acabou de dizer. É aquele alimento onde não tem nada do que seja natural. Não é à toa que, infelizmente, a gente hoje não tem essa grande veiculação de informações sobre os alimentos orgânicos, que deveria ser um maior incentivo. Como isso não dá retorno para a grande maioria dos investidores, isso fica numa coisa local. Então, hoje, o melhor tipo de alimento é aquele alimento onde a gente deveria ser cultivado dentro do nosso ambiente, aonde tivesse o mínimo possível desses produtos adicionados para aumentar a vida útil desse alimento. Então aí já vem outra informação que até pesa. Então até o alimento natural não é natural. Não. Então um belo tomate lá, ele está muito grande, muito vermelhinho, mas a metade é mentira. A bela maçã também, a metade é mentira. O que chama a atenção recente aqui na clínica, a mãe de um paciente perguntou assim, meu filho gosta muito de frango, mas eu tenho medo. E esses hormônios que são colocados no frango para que ele ganhe peso mais rápido, de um pintinho ele vira um frango mais rápido para ser abatido. O que eu faço? Aí eu respondi assim para a mãe do paciente, se a gente pensar dessa forma, na verdade a gente não comeria nada. Esse tomate vermelho em grandes proporções, a gente sabe que hoje, aqui na nossa região, tomate, maracujá, manga, alguns hortifrutis, eles têm uma carga de fertilizantes, de agrotóxicos muito grande. Mas mesmo assim, ele ainda é menos ruim do que esses alimentos que nós encontramos industrializados nas nossas prateleiras. Então, entre a gente consumir, por exemplo, no café da manhã, uma banana da terra cozida, uma batata doce, um aipim, um inhame, um cuscuz, e partir para um biscoito, para um pão, para uma bolacha recheada, ou seja, esses alimentos vendidos em prateleiras com grande quantidade de produtos, fazendo com que esse alimento se torne ultraprocessados, isso causa um transtorno muito grande para o nosso trato intestinal.
Aí fica aquela situação. Muitas das vezes os problemas que são gerados dentro do convívio do paciente está inicialmente pela boca. Então a escolha do alimento, e aí é que a gente vem dessa globalização, a falta de tempo faz com que as pessoas utilizem cada vez mais alimentos fáceis de preparo, com as condições, vamos dizer assim, de itens nutricionais bem abaixo daquilo que o ser humano deveria consumir. Ou seja, vamos continuar no tomate e na maçã. Ele está melhor do que a bolachinha recheada, em que pese ela ser uma apologia às delícias, né? O interessante é a gente buscar informações de saber qual a procedência, como foi transportado, como foi higienizado, ou seja, toda a cadeia até chegar ao consumidor. Isso também é importante a gente conhecer. Mas lógico, entre comparar um alimento ultraprocessado com um alimento que sofreu algum processo na sua produção, ainda é melhor consumir esse tipo de alimento. O que é interessante as pessoas saberem, Augusto, é que assim, tem um ditado que diz assim, peixe morre pela boca. O ser humano também morre pela boca. A gente está tendo cada vez mais os consultórios com os nossos pacientes sendo tratados aonde várias áreas do conhecimento acabam nos colocando nesse meio de tratamento, falou assim, olha, não adianta a gente remediar se a causa não vem da coisa básica que é a alimentação. Em resumo, as pessoas hoje estão adoecendo. Primeiro, dormindo mal, alimentando mal, pouco consumo de água e cada vez mais o sedentarismo. Você vê agora na nossa cidade, nessa mudança de clima, veja quantas pessoas estão na prática da atividade física, porque esfriou. Ou baixo consumo de água, porque como eu não transpiro, não tenho a necessidade do consumo, também não me hidrato de forma correta. Aí a gente parte do pressuposto que as coisas simples são mais simples para a gente cuidar da nossa saúde, desde do alimento até a prática regular da atividade física. Até o próprio alimento aí tem porque o alimento pode ser bom, mas quantidade e qualidade são das coisas que deve se pensar. Por exemplo, a pessoa pode dizer, banana é uma coisa natural, mas banana é uma coisa extremamente calórica, muito rica em carboidratos. Se você comer muita banana, de repente você engorda só comendo banana. Daí vem aquelas contas, pelo menos era assim no passado, não sei se ainda anda assim, que carboidrato é em torno de 60%, proteína em torno de 20%, e depois os lipídios, o restante. Essas quantidades, e dentro do que preconiza-se, por exemplo, várias refeições ao dia, isso realmente é fato ou a gente pode, não, vou fazer igual um camelo, eu preciso comer isso aqui, como tudo de uma vez, tem que se dividir mesmo, é assim mesmo que funciona? Como funciona? A alimentação, segundo os estudos, você tem que ter no mínimo 3 refeições por dia, café da manhã, almoço e jantar. Os intervalos, quem criou foi a indústria. A necessidade de comer nos intervalos depende muito de pessoa para pessoa. Isso no sentido do que você acabou de colocar. Se eu tenho que consumir, vou dar um exemplo, uma pessoa adulta que pesa 80 quilos, é uma regrinha básica, eu multiplico aí por 30 calorias por quilo de peso dia, você tem um consumo de 2.400 calorias. Se a gente for dividir 2.400 calorias por 3, são 800 calorias por refeição. Mas tem pessoas que não conseguem comer 800 calorias em uma única refeição. Então é prudente a gente pegar esses 2.400 e dividir por 5 ou 6 refeições. É assim que é feito o cálculo. Não necessariamente a pessoa tem aquela obrigação de ter que fazer
Isso eu estou falando de pessoas normais. Agora vamos falar da doença. Aí se eu tenho pessoas que têm refluxo, pessoas que têm digestibilidade lenta, pessoas que têm alguma dificuldade no trato intestinal, aí depende do alimento e depende de quantidade para ser consumido. Você colocou uma coisa sobre percentuais, esses percentuais ainda se estabelecem. Quando a gente pensa no carboidrato, que é a principal fonte de energia rápida, que é principalmente oriunda dos alimentos vegetais, eles têm uma base de 50% a 60% do que eu vou consumir diariamente. A proteína, como ela não é tão importante no fornecimento de energia, mas sim na construção do nosso organismo, 10% a 20%. E a gordura, por ela ter para 1 grama de gordura 9 calorias, e aí existe aquela preocupação de ter o controle não só da quantidade, mas também da qualidade da gordura ingerida. Então, fazer de 3 a 6 refeições é o ideal, mas isso varia de pessoa para pessoa, a depender do momento e do estado nutricional do paciente e se tiver algum tipo de patologia associada. Aí é o que cada um, a gente respeita a individualidade biológica, até para entender de que forma o alimento. E uma coisa importante é entender que um alimento, como se citou o exemplo aí da banana, vou dar um exemplo da banana da prata, ela tem um índice glicêmico alto. Então, quando fala assim, é fruta, é natural, depende para que paciente. Se o paciente for um paciente diabético, a gente tem que tomar cuidado nos alimentos que têm um índice glicêmico alto para que você não tenha essa exacerbação do índice glicêmico, fazendo um efeito rebote e o paciente tem fome muito rápido e volta a comer cada vez mais. Então tem que ter o cuidado individual. Ou seja, tudo tem que ser bem pensado. A história que você falou aqui do natural, eu ouço muitas pessoas dizerem no consultório no dia a dia que quando a gente prescreve um medicamento, ele tem uma preferência por uma coisa natural. E às vezes a gente entende e tal, mas eu sempre faço um parecerzinho, olha, tem muita coisa natural ruim. O tabaco, por exemplo, é uma folhinha bonitinha, você pega ele, enrola e faz um cigarro bonito, maravilhoso. O tabaco faz mal para tudo. Mas só tem uma indicação da nicotina que eu conheço, que é muito pouco usada, mas pode ser usada, que na retocolite ulcerativa tem uma indicação, mas é da nicotina. Não é do cigarro, com suas 2.000 substâncias. É a nicotina transdérmica, ou seja, uma indicação. A própria maconha, em que pese ter uma das suas frações benéficas, mas é um produto natural, ou seja, natural não significa que é bom, nem significa que é ruim. A banana é natural, mas consumida em excesso, índice glicêmico, você pode ter problemas. Então é preciso entender as contas e saber que também nem tudo que é industrializado é ruim. Com certeza. Da mesma forma, tem coisas que são industrializadas que são fantásticas e que devem ser usadas. Isso é importante que se pense. Quando se fala de nutrição, e aí falar em nutrição e ganho muscular, por exemplo, que são dois assuntos que você tem expertise. Existe uma apologia hoje do consumo alto de proteínas e associadas à atividade física. Os wheys da vida, que são seus proteinados lá, enfim, proteínas como tudo. Isso realmente é fato, a gente pode abusar, porque tem aquela história de que proteína é em torno de 1 grama por quilo de peso, que seria o consumido, para se chegar a ter aquela construção muscular que citaste aqui há pouco. E as pessoas usam 2 gramas, 2,5, 3, é isso mesmo? Como é que funciona isso? A ciência diz que pessoas normais, praticantes de atividade física e não atleta, 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso dia. Vou citar o exemplo, como eu dei aqui agora, uma pessoa de 80 quilos praticante de atividade física, ele pode consumir em média 80 gramas de proteína dia. Só para as pessoas terem ideia, um ovo tem de 50 gramas, tem uma média de 6 a 7 gramas de proteína. Então, uma pessoa de 80 quilos precisa de 8 ovos para atingir a quantidade de proteína necessária diariamente.
Os estudos comprovam que acima de 2,4 gramas de proteína dia é contraprodutivo, não vai ter nenhum efeito. Pelo contrário, pode haver sobrecargas, em vez de trazer benefícios, vai ser contraprodutivo. Você citou o exemplo aí dos whey protein. O que é um whey protein? O whey protein ele é uma proteína derivada do soro do leite, aonde ele tem uma proteína de alta qualidade e de rápida absorção. O que hoje as pessoas não fazem corretamente é a distribuição da proteína durante o dia, principalmente em pessoas que não têm hábito do café da manhã. Então tem gente que acorda, faz o uso da proteína ou antes de dormir como fonte de proteína de rápida absorção. As pessoas devem saber que a prática da atividade física, principalmente a musculação, você tem uma quebra da proteína como fornecimento de energia e também para o ganho da massa muscular. As pessoas acham que assim que acontece, eu tenho que fazer o uso da proteína para que haja hipertrofia do ganho do tecido muscular. Só que as pessoas precisam entender que esse consumo deve ser do whey, por exemplo, ele deve ser associado à alimentação. O que as pessoas não fazem hoje na prática é come do jeito que quer e inclui a proteína. Isso vamos colocar aqui uma palavra certa para as pessoas focarem nisso, chama-se cocô caro. Ou seja, excesso de proteína não é acumulado no nosso organismo. Então, não tem necessidade nenhuma, isso eu estou falando de pessoas normais, de praticantes de atividade física, em fazer o uso sem controle dessas proteínas, independente se é isolada, hidrolisada ou concentrada, que são tipos de whey, como forma do ganho de massa muscular. Você sabe muito mais do que eu que as pessoas, ao chegar a uma determinada idade, principalmente mulheres na menopausa, os homens na andropausa, aonde existe depois dos 50 naturalmente uma perda da massa muscular, para que o médico, o nutricionista, a gente possa avaliar para ver realmente se está tendo um baixo consumo de proteína, falta de atividade física, aí sim uma recomendação ajudaria muito na preservação da massa muscular. E a proteína existe em várias coisas, não é só no ovo. Os alimentos mais animais geralmente tem mais isso, o leite, carne, frango, mas tem no feijão também, né? Tem no grão de bico. A proteína, a gente tem duas vertentes, as proteínas de alto valor biológico, o que a gente chama da proteína animal, onde tem todos os aminoácidos, e eu tenho uma proteína vegetal, que a gente chama de baixo valor biológico, aonde é necessário fazer uma combinação, principalmente dos grãos e dos folhosos verdes, que tenha uma boa quantidade de proteína para que haja realmente esse equilíbrio. Na pergunta anterior que você fez, quando a gente estava comentando da quantidade de refeições, a nutrição ela parte do pressuposto que tem que haver um equilíbrio entre o que eu consumo e o que eu gasto. Não adianta, e a gente sabe que com o envelhecimento a necessidade alimentar ela diminui. Então, se ela diminui, teoricamente eu tenho que ter diminuição do consumo. É por isso que em muitas situações, depois de uma determinada idade, a gente tem naturalmente um aumento de peso. Isso é em decorrência do aumento do tecido adiposo, diminuição da massa magra. A massa magra, que é o nosso músculo, em repouso ela gasta muito mais energia. Se eu estou perdendo a massa muscular, automaticamente eu estou diminuindo o meu gasto em repouso. Se eu aumento o meu consumo alimentar, eu vou ganhando peso muscular. Então, por isso que tem que ter uma avaliação realmente para entender se o paciente está tendo realmente a perda da massa muscular, se está tendo o aumento da gordura, qual a alimentação realmente que deve ser sugerida, e aí sim a gente avalia se há ou não a necessidade de reposição
dessa proteína. E lógico, como você bem disse, a proteína não vem só de origem animal, ela também é de origem vegetal e ótima proteína. O que você precisa entender é que o melhor é o alimento, não o suplemento. O suplemento é para quem tem realmente a necessidade orgânica ou de uma necessidade por uma patologia onde existe uma solicitação médica para que a gente suplemente para atingir aquele objetivo. Isso tudo passa por avaliação. Como o doutor Renato citou aqui, fala de massa gorda, massa magra, tem um exame que é impedância, né? Impedanciometria. Inclusive, uma das coisas que o Nobre faz aqui na nossa clínica, onde você diz exatamente quais são esses percentuais e onde é que você está realmente se perdendo. É interessante que se diga que o aparelho digestivo ele tem uma capacidade de absorver tudo que você come. Isso é uma capacidade. Então, se você oferece mais do que, como foi calculado aqui, alguém de 80 quilos, 2.400 calorias, e você oferece 4.000 calorias, ele vai absorver. E depois que ele absorve, ele vai armazenar o que não for gasto. Se você não faz aquela continha lá de gasto, você faz corrida, musculação, você gastou as 4.000 calorias, etc. Mas se não vai armazenar, e armazena justamente no tecido gorduroso, que é o tecido de armazenamento. Então, se você está ganhando peso porque a sua conta está mal feita, você precisa entrar na conta de ingesta menor ou gasto maior para equilibrar a conta. E principalmente aí, foi bem citado aqui, a questão do músculo. O músculo, eu vi um artigo um dia que dizia assim, os idosos acima de 30 anos, eu acho que é já certo abuso dizer isso, mas na verdade quando você fala em idosos acima de 30 anos é porque existe uma curva de metabolismo onde você desenvolve, cresce, produz músculo, osso, cresce, você para de crescer. 25, 27 anos, você estabelece uma maturidade física. Não emocional, essa às vezes não chega nunca, mas a física você alcança. E a partir daí você já começa a envelhecer. E um dos fatores que acontece no envelhecimento é a troca da massa muscular por tecido gordo, atrofia muscular. Você vê que um velhinho lá de 70, 80 anos que nunca fez musculação, parece que o joelho cresce. Não é o joelho que cresce, não é o quadríceps que some. E aí só musculação e atividade alimentar, que foi a primeira coisa que a gente falou, atividade física e alimentar. É importante que você tenha uma orientação sobre isso, para o que fazer. As proteínas são fundamentais e tem uma outra apologia hoje das academias de musculação, que são as creatinas. Eu não vou nem falar dos outros medicamentos que seriam hormonais, porque isso aí a gente entende que é muito mais deletério do que... Mas e a creatina? A gente pode usar também para ganhar massa muscular ou é outra conversa fiada? Não, a creatina hoje é o suplemento top 1 no mundo. Inúmeros estudos comprovam a sua eficácia, a sua eficiência em todos os aspectos. Até pouco tempo atrás ela era utilizada para quem queria ter preservação da massa muscular. Hoje a creatina ela é estudada para função neural, ela é estudada para depressão, ela é estudada para diabetes, ela é estudada para adolescente em fase de crescimento. É um santo suplemento para pessoas que estão, como você colocou, acima dos 30, considerados pessoas idosas. Então hoje é padrão ouro em evidências científicas o uso da creatina bem usada, não aleatoriamente, tá? Acompanhada por profissionais, como para vários fatores e não só para a preservação da massa muscular. Lógico, isso também associado à alimentação. Realmente tem que haver um equilíbrio e esse acompanhamento profissional, mas não é fato, não é mito, é evidência científica no papel importante da creatina em todas as funções orgânicas, inclusive até no tratamento do Alzheimer, a creatina está sendo bem utilizada. Então hoje a creatina é o suplemento que mais tem efeitos em estudos em vários tipos de situações patológicas. E citar novamente que não existe uma receita padrão de bolo, é um pacote de medidas. A creatina e a proteína que devem ser usadas dentro desses
paradigmas já citados, mas precisam estar associados a uma atividade muscular. A musculação já é obrigatória ou é só fazer uma caminhadinha no final da tarde, tá bom? Como é que funciona isso? Estou aproveitando aqui que nós estamos com o Dr. Renato Marques. Ele é educador físico. Inclusive, há muito tempo atrás, quando eu fazia natação, uns 30 anos atrás, ele era meu professor de natação, há muito tempo atrás, é educador físico, é nutricionista, entende das duas vertentes e é experiente. Tem longa experiência do tratamento. E aí está aproveitando e misturando uma mistura entre atividade física e atividade alimentar, umas com a outra. Aquela caminhadinha no final de tarde bem mole funciona ou a gente tem que puxar ferro? Vamos lá, se a gente for estabelecer o que a Organização Mundial de Saúde preconiza, as pessoas, para não ser considerado sedentário, ele tem que ter um acúmulo na semana de 150 minutos. Desde uma caminhada até exercícios de alta intensidade. O que a gente fala hoje da musculação, a musculação ela tem um papel importantíssimo, principalmente para o grupo da terceira idade. Por quê? Estudos hoje, com os hábitos alimentares que a gente tem e que a gente vê perda óssea no paciente idoso, não adianta só fazer reposição de cálcio, fazer reposição de fósforo se eu não preservo a massa muscular. Como foi bem dito por você, a partir dos 50 anos de idade, a cada década, a gente tem uma perda de 5 a 8% da massa muscular. Isso é natural. Como o idoso ele começa a perder a sensibilidade nas papilas gustativas para sentir o doce, o salgado, o azedo, ele também começa a perder a sensibilidade para a hidratação. Ele não sente sede, então basta a ingestão. A gente sabe que o músculo, 75% do nosso músculo é de água. Então, se eu tenho perda de músculo, eu vou ter perda de água e vou ter também a perda daquele contorno da nossa massa muscular. As evidências hoje dizem que o melhor exercício, por exemplo, para idoso é a musculação, exercício de sobrecarga. Por quê? A partir do momento que eu aumento a musculatura, eu preservo o meu tecido muscular, eu aumento o gasto energético. Se eu aumento o gasto energético, eu diminuo o acúmulo no tecido adiposo. Ou seja, aquele equilíbrio da balança entre o gasto e o consumo em repouso vai ser maior, justamente porque eu tenho um aumento da massa muscular. Agora, partindo também do pressuposto que nós temos que cada vez buscar ser ativos, aí vem a questão do prazer. Se você vai dançar, se você vai correr, se você vai andar, se você vai fazer musculação, seu futebol, isso depende de cada um. Mas o que a gente precisa é se manter ativo. Qual exercício é aquele que te dê prazer? Só que tem para determinados tipos de pessoas e patologias exercícios mais indicados. E eu sou altamente a favor ao exercício de força, principalmente em musculação para pessoas como nós, acima dos 40. Eu já estou no time acima dos 60, mas a gente vem puxando os ferrinhos aí de vez em quando. Luci Soraya nos acompanha, muito obrigado por nos acompanhar. Manda aqui apenas dizendo, o melhor médico proctologista. Muito grato, Luci, pelas suas palavras, fico feliz por ouvir isso. Mas hoje nós estamos aqui falando com o Dr. Renato Marques, atividade física e nutrição, tudo a ver. Olha, musculação, eu faço musculação há muito tempo e ainda não consegui aquele corpo do Schwarzenegger, acho que não vai ser possível. Mas, pelo menos no dia a dia que a gente vê, nas próprias avaliações, a gente vê uma massa muscular que se mantém. Estou com 60 e não estou perdendo. Então é claro que ficar idoso é uma prerrogativa de quem vive muito e é natural que tenha suas consequências. Mas o que a gente quer chamar a atenção é que você que fala, mas musculação é uma coisa chata, não sei o quê. Veja bem, se você, durante 30, 40 minutos do seu dia, 5 vezes por semana, você fizer uma coisa chata, mas que é um exercício resistido, que é o recomendado, você tem que brigar contra uma resistência. Tem que empurrar um peso contra a resistência, puxar contra a resistência. O próprio Pilates, bem acompanhado. Você acha que aquelas molinhas são fáceis?
Vai fazer bem feito, aquilo é pesado. Um fisioterapeuta, um educador físico te acompanhando, mas é um exercício resistido. Você tem que fazer força, você tem que botar o músculo para sofrer, porque o músculo, ele, como foi bem dito aqui, ele tem um metabolismo muito alto. Você acaba de fazer a musculação, durante as próximas horas, você tem um metabolismo acelerado. E isso é fundamental para manter o peso e para manter-se saudável. Então, a atividade física é necessária, a atividade alimentar é necessária. Não se esqueça disso. Se você não gosta, paciência. Né? Vai sem gostar mesmo. Paciência. Porque possivelmente você gosta de você. Então, tem que fazer alguma coisa que é necessária, não só o que gosta. Né? E uma coisa interessante é que, infelizmente, os efeitos da atividade física, eles não são acumulativos por muito tempo. Não adianta você ser ativo durante 6 meses e depois de 6 meses você entrar no sedentarismo. Ou seja, todos aqueles ganhos que você teve há 6 meses atrás, eles perdem sentido. Você faz com que o nosso organismo entenda que aquilo não é continuado. Então, felizmente para uns, infelizmente para outros, a atividade física tem que ser para a vida toda. Uma vez interrompido, pouco tempo depois, aquilo que você conquistou, ele deixa de ter esse efeito benéfico. Não é à toa, para quem aí acompanha vários ex-atletas no nosso país, depois que eles saem daquela alta intensidade, do alto nível, elas têm normalmente um ganho de peso muscular. A gente vê na televisão alguns atletas aí de ponta, obesos. Por que obesos? Porque perdeu aquele gasto diário pelo exercício e luta por aquilo que ele não tinha orientação, que é o consumo à vontade. Ou seja, o gasto era intenso, ele comia muito. Hoje ele não tem esse gasto e continua com o mesmo comportamento que tinha anteriormente. Então a coisa é simples. Eu não gosto de falar isso que é uma matemática, mas é realmente um equilíbrio. Para que a gente tenha performance, tem que ter o equilíbrio de genética, alimentação e treino. A atividade física é para sempre, não tem jeito para você. Tem que fazer. Luci Soares bota kkkk. Faça academia sem gostar mesmo. Olha, eu faço academia, eu faço atividade física há 30 anos, há muito tempo. E eu tenho uma coisa seguinte, quando eu saio para se todo dia eu vou para a academia como eu vou, e todo dia eu ir achando que está ruim, fica uma coisa ruim. Então já é melhor você achar que está bom, acaba ficando bom. Tem um grupo de pessoas que malham junto comigo, a gente tem um bate-papo, eu malho entre 5h40 e 6h40 da manhã, até nesse frio que está aí, a gente está indo do mesmo jeito. Então passa a ser uma coisa boa, você passa a participar, e isso é necessário. Não tem jeito para você, você precisa fazer atividade física, mas parabéns, Luci, vai sem gostar mesmo. Afinal de contas, você gosta mais de você do que as coisas que a gente gostaria de fazer. Rita de Cássia, que também nos acompanha, muito obrigado, Rita, por nos acompanhar. Diz aqui, meu médico, pena que saiu da Unimed. Olha, eu fiquei 30 anos como médico da Unimed, entrei em 95 e por uma compreensão de que os caminhos da cooperativa talvez não estejam dentro do que a gente esperava, eu fiz uma opção por me afastar. Mas agradeço a você a confiança e estamos aqui para atendê-los de outras formas. Mas realmente eu precisei sair da Unimed por uma compreensão diferente, não tem nada a ver com ela, mas muito grato por nos acompanhar. Então vamos fazer igual a Luci, que nos acompanha e vai mesmo sem gostar. Sabe que depois de certo tempo a gente faz isso até a gostar? Eu faço atividade física há muito tempo. Há uns mais de 10 anos atrás eu passei uns 4 meses sem fazer atividade física por uma questão familiar, uma cirurgia de um parente e tal. Como eu senti falta da academia. Perdi realmente, mas volto a ganhar, eu já fiz maratona, eu sou corredor de rua. E a atividade física você começa a viciar, né? A endorfina vicia. E se você não vicia, bom, entenda, como está sendo dito aqui, que é uma necessidade. Se o dia tem 24 horas e você tem hora para tudo, né? Tem 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, bota nesse pacote aí 1 hora para atividade física, né? Augusto, você tocou numa coisa interessante. Essa semana eu também fazendo um check-up. Depois dos 50 a gente faz check-ups de maneira geral e encontrei um irmão
fazendo uma consulta cardiológica e ele me disse assim: há 3 meses eu parei de beber, há 3 meses parei de ter exageros na alimentação. O quanto é gostoso dormir bem. Então, quando a gente tem uma alimentação controlada, a gente diminui o consumo de álcool, diminui o tabagismo, diminui peso e entra na sua rotina a prática regular da atividade física, vários benefícios acabam se associando. Diminui frequência cardíaca em repouso, ou seja, seu coração faz menos esforço para bombear sangue. A sua respiração é melhor. O seu levantar e sentar, pelo fato de ter menos peso, melhor. O seu gasto de deslocamento, por você ter menos peso, também, sem contar nos efeitos fisiológicos. Olha quanta coisa. Só que aí as pessoas têm que entender, mudança de hábito, ela não acontece de um dia para o outro. Fazer atividade física contra a resistência é chato, mas aí você tem que pensar quais são os benefícios de uma alimentação saudável, quais são os benefícios da atividade física, quais são os benefícios do acompanhamento profissional a partir de determinadas idades. Isso é benefício próprio. É você que tem que buscar assim, eu quero, e para isso tenho que fazer atividade física mesmo a contragosto? Tenho, porque os benefícios são maiores do que ficar doente em cima de uma cama. Com certeza. Eu participava de um grupo de corrida, durante o tempo que fazia, e você vê a mudança do perfil das pessoas. O corredor de rua, se ele vai sexta-feira para uma reunião, uma festa, qualquer coisa, ele já fica preocupado, porque sábado, via de regra, é o dia do longão. Ele tem que acordar cedo do longão, então ele não pode ficar até 10, 11 da noite na festa. Ele volta mais cedo. Se ele vai para a festa, ele toma água, não usa bebida alcoólica. Você acaba tendo outros hábitos que são interessantes. Você acaba melhorando sua forma de viver. Então, participe de atividade física, participe de um grupo. Como foi citado aqui, nade, pedale, dance, faça corrida. Mas faça. Atividade física é necessária, atividade física e alimentar são necessários para você fazer a promoção da saúde. Uma outra coisa que é importante, Augusto, a gente como profissional de saúde, é orientar as pessoas que nos escutam, e a gente percebe aqui na nossa cidade, na região, pessoas fazendo atividade física sem as devidas orientações. É interessante que as pessoas procurem um profissional, venham na nossa clínica, faça uma consulta, avalie para saber como, quando e principalmente qual a intensidade do exercício que a pessoa deve fazer. Porque às vezes o benefício pode trazer consequências, principalmente por lesões. A gente já viu casos aqui na nossa cidade de pessoas com mal súbito, justamente por uma pré-orientação e avaliação, principalmente por pessoas mais velhas, onde não tem esse acompanhamento médico, justamente para que não haja nenhuma consequência ruim para as pessoas. Então, realmente, ter uma avaliação prévia é importante. Se examine, né? Procure saber. Você falou em alimentação, tem hoje algumas coisas que caíram no gosto popular, que tem uns alimentos que são inflamatórios. Tudo agora ficou proibido. A gente gostava muito de leite, leite não pode, é inflamatório. Glúten virou um veneno, não presta para nada. Aí a gente pergunta, vem cá, é isso mesmo? Leite faz mal para todo mundo, leite mais glúten são veneno? Como é que funciona isso? Boa pergunta. A gente escuta com isso semanalmente no consultório. Leite, glúten e glúten são inflamatórios? Não são inflamatórios. O que existe, não só o leite como o glúten, existe vários tipos de alimentos que ao longo da vida pode desenvolver o que a gente chama de hipersensibilidade alimentar. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, se eu venho com várias alimentações irregulares, fazendo que lá no meu intestino eu tenho uma atrofia nas microvilosidades intestinais, fazendo com que as absorções desses nutrientes e principalmente da camada que reveste o nosso estômago, que é a mucina,
Alterando esse ambiente, eu começo a ter um sítio de absorção ruim. Como o leite e o glúten, eles são alimentos que podem desenvolver uma hipersensibilidade alimentar tardia, mas causado por um ambiente intestinal ruim, as pessoas podem, durante esse processo, desenvolver intolerâncias e alergias, mas eu não posso afirmar que a lactose, as proteínas do leite e as proteínas dos alimentos, aveia, trigo, malte, cevada, que são compostas da proteína do glúten, vêm desenvolver esses efeitos inflamatórios. Não, é o ambiente inflamatório intestinal que tem um ambiente ruim e quando associa esses alimentos, as pessoas dizem que o leite e o glúten é inflamatório. Eles não são alimentos. Eles podem ser inflamatórios a partir do momento em que o organismo da pessoa não tem produção, por exemplo, de lactase, e não, de uma enzima, e não tem a outra enzima que é a gluteína, que vai ajudar a absorver o glúten, e a lactase, que vai ajudar a quebrar a lactose, aí as pessoas desenvolvem intolerâncias ou alergias. Mas isso não significa que o leite e o glúten sejam inflamatórios. Eu sempre faço esse tipo de pensamento porque isso é muito comum hoje em dia. Primeiro, o glúten é saboroso. Segundo, ele está em quase todos os alimentos da nossa mesa. Você não vai precisar parar de comer pão e passar a comer tapioca porque não tem glúten como regra. Se é a sua opção, tudo bem. Mas passe primeiro por uma conversa com quem entende para você não parar de comer coisas que são boas, que são saborosas, que tem tudo quanto é canto sem necessidade. É claro que existe a doença celíaca, uma doença onde a pessoa realmente não tem saída. Não pode usar o glúten, mas isso é uma doença bem estabelecida, que tem diagnóstico com exame de sangue, diagnóstico com biópsias de duodeno, você faz o diagnóstico. E aí sim esse paciente vai ter que chegar ao nutricionista e falar, eu não posso comer glúten. E aí o nutricionista, o Dr. Renato, ou da sua escola, vai mostrar que mesmo para você que não pode comer glúten, tem vida. Inclusive tem os próprios alimentos sem glúten, etc., que são desses próximos produtos tirados do glúten, e tem várias outras opções. Não é só glúten na vida, aqui na nossa região, então, que é a região dos produtos da mandioca, né? Uhum. Você tem várias outras opções. E o leite tem a lactose, o leite é um alimento perfeito. Aliás, ele é feito para bezerra, é perfeito, e a gente toma, mas o leite é perfeito. Ele tem as quantidades certas de água, quantidade certa de açúcar, de carboidrato, da proteína e da gordura, tem tudo junto. E a lactose é um dos problemas, mas existe também as intolerâncias à proteína do leite da vaca, que são examinados, são diagnosticados e tratados. Mas é bom que se diga bem isso aqui, como foi enfático, doutor Renato, não são inflamatórios. Não são inflamatórios. A grande preocupação, como foi bem dito por você, é ambiente inflamado, qualquer alimento vai inflamar. Como são alimentos complexos e precisa de várias enzimas, e essas enzimas são produzidas quando o intestino tem a sua funcionalidade correta, aí as pessoas associam. Agora, a gente também não pode deixar de lembrar, por ser alimentos que têm uma digestibilidade mais lenta, aonde eu preciso de enzimas que ajudem nesse processo de degradação desses nutrientes, se o ambiente estiver ruim, é por isso que as pessoas têm o hábito de associar essas duas vertentes, dizendo que é inflamatório. Um outro aspecto, Renato, que também no consultório no dia a dia agora é a febre dos probióticos, pré-bióticos, simbióticos. Todo mundo vai precisar de probiótico também, porque virou uma regra agora que se eu não comer um bacilinho, não vai funcionar. E antigamente a gente não comia e vivia bem, será que é necessário mesmo? Onde é que eles têm indicação? Como é que eles entram na conversa? O estudo dos probióticos, dos prebióticos, dos simbióticos, eles têm aí por volta de 15 anos em que esses estudos estão cada vez mais afluentes. Se você me perguntar se tem um bom efeito, tem, desde que o intestino seja preparado para receber esses probióticos ou prebióticos simbióticos, para receber dentro do ambiente. Não adianta onde você tem um ambiente onde a população de bactérias
maléficas é tão grande e você vai colocar um pouquinho de bactérias boas, vai resolver? Não. Ou seja, se eu estou com um hábito ruim alimentar, se eu tenho um hábito de vida ruim, não é um probiótico, não é um prebiótico e muito menos um simbiótico que vai resolver o seu trato intestinal. Esses probióticos esses micro-organismos são utilizados na minha prática, sim, mas é usado de forma pontual por uma necessidade específica. Só para as pessoas entenderem, prebióticos são fibras. Então, se eu tenho um consumo de frutas e verduras e legumes de forma bem feita, eu tenho um prebiótico natural. Se eu tenho menos uso de ultraprocessados e industrializados, eu tenho bactérias boas no meu organismo. Então, não há necessidade para isso. Existem necessidades pontuais para determinados tipos de paciente. Por exemplo, quando a gente encontra um paciente com síndrome do intestino irritável, paciente que tem doença de Crohn, doença celíaca, alguns distúrbios, a gente tem algumas cepas que são utilizadas, mas dentro de um momento pontual. Pessoas usarem aleatoriamente não tem nenhum efeito benéfico. Às vezes é só bom para a empresa que vende e tem alguns que são saborosos, né? Alguns aí, ou seja, nós estamos conversando aqui com o Dr. Renato Marques, nutricionista, educador físico, pessoa que tem experiência. Você precisa passar primeiro pelo diagnóstico. Tem um diagnóstico, por exemplo, de um supercrescimento bacteriano, você vai ter que fazer um tratamento com antibiótico para acabar com o supercrescimento, destruir as bactérias ruins que estão dominando e a partir daí talvez recolonizar com os probióticos aí dentro desse tipo de questão. Inclusive, você colocou aí uma situação como o SIBO, né, o que é o supercrescimento bacteriano, aonde vocês médicos prescrevem medicamentos, já tem estudos que associam que o tempo do uso do medicamento seja associado ao tempo do uso do probiótico. Então, se você usa durante 14 dias um antibiótico, você usa 14, 28 dias um probiótico. Para quê? Para que o efeito do medicamento, não para a doença, mas em cima da flora intestinal, você não altere esse ambiente pelo uso do antibiótico. Importantes informações, às vezes, inclusive, você precisa tomar um antibiótico para qualquer outra coisa, uma infecção de pele, uma pneumonia. Esse antibiótico é bom para isso, tá? Mas ele pode ser um fator de desconstrução da eubiose e um dos surgimentos da disbiose. Elza Santos, muito obrigado, Elza, por nos acompanhar. Assunto muito interessante. Também estou achando, estou aprendendo muito aqui. A conversa com o Dr. Renato está ótima. Luci Soares pergunta, e os suplementos da moda, whey e creatina? Luci, nós já conversamos sobre isso aqui no início, mas podemos reconversar. O Dr. Renato nos disse que a creatina é boa para tudo, mas ela precisa ser bem orientada. O whey é uma proteína, um suplemento proteico que pode ser importante, mas eles estão casados com a atividade física. Então precisam vir dentro da atividade física, são bons, os dois são bons, mas estão junto com a atividade física. Luci, para falar do canal do YouTube. Aproveitar que ela perguntou algo chato para eu falar, tô lembrando o pessoal que vai ficar no YouTube, no podcast. Para quem não viu o início, Sim, Luci, o nosso assistente Danilo aqui, que aqui nos orienta, está dizendo o seguinte, nós fazemos aqui no Instagram o nosso podcast ao vivo, mas ele fica gravado na íntegra e estará disponibilizado no YouTube. Você pode ver em outros momentos, foi bem explicado aqui sobre o whey, sobre o creatina, mas se o Dr. Renato quiser fazer mais uma sinopse aqui dos dois. Só para deixar claro, o uso da creatina não é só para quem faz atividade física não, tá? Já tem diversas patologias em diversos momentos, principalmente para a função motora, a função neural, o uso da creatina, independente se você faz o uso ou não da atividade física. E uma outra coisa importante que as pessoas ficam com receios em pessoas que têm algum problema renal. Será que o uso da creatina pode afetar a função renal? Não. O que a gente contraindica é se a pessoa já tem alguma doença renal,
onde tem uma desregulação de vários hormônios e alguns minerais, deve ser avaliado junto com o médico que acompanha. Mas até isso, a creatina tem os seus efeitos benéficos. A questão do whey é basicamente com qual objetivo? Se for para o ganho de massa muscular e bem orientada, não ultrapassando a quantidade limite que um ser humano consegue absorver praticante regular da atividade física, pode ser utilizado, agora associado à alimentação, porque além disso você está jogando, entre aspas, dinheiro fora. É que foi dito aqui no começo, está lá, mas é em torno de 1 grama por quilo de peso de proteína que você necessita. Isso é fácil de se calcular hoje. No whey tem lá a quantidade de proteína, no frango, cada 100 gramas tem 25 gramas de proteína, e aí vai. Você saber como é que faz a sua conta. A nutrição, a medicina, são áreas que lidam com a saúde, aí que é a saúde digestiva. Tudo que se faz uma prescrição passa por uma entrevista. É uma anamnese. Existe a anamnese do educador físico, existe a anamnese do nutricionista, que vai identificando as suas necessidades e aí postulando o que você precisa fazer. Às vezes aquela nutrição que o nutricionista prescreve, ela é perfeita, mas você olha para aquele papel, você fica cansado só de olhar. Mas é preciso que você aprenda que existem regras mínimas que devem ser seguidas. Você precisa conversar com o seu nutricionista, entrar num acerto. Hoje se fala muito de muita coisa milagrosa, não existe uma fórmula milagrosa. Se existisse, eu e Renato usávamos. Já teríamos usado há muito tempo. Não consegui ainda achar. O que a gente conheceu até hoje de forma milagrosa é você saber que existem ditames da saúde. Há dados de literatura que dizem que até 70% das doenças que existem tem algum tipo de associação com a forma que você vive. É claro que tem doença que é um defeito da sua hereditariedade transmitida, mas boa parte das doenças está associada à forma como você vive, ao que você alimenta, a sua atividade física. Pense nisso. Você precisa ser o agente do seu dia a dia, do seu tempo, você tem que ser um agente. Mesmo que você não goste muito de certas coisas. E é claro que também nós temos o dia do lixo. Às vezes as pessoas dizem, mas meu fim de semana é meu, eu faço... Olha, se de 7 dias da semana, 2 dias você passa no lixo, você vive no lixo o tempo todo, né? Toma cuidado para não exacerbar demais, né? Augusto, a gente, na vida que a gente leva, eu vi recente no congresso em São Paulo de um palestrante que me marcou. Ele disse assim, a gente gasta dinheiro para fazer seguro de carro, a gente gasta dinheiro para fazer seguro de vida, a gente gasta dinheiro para o plano de saúde, a gente escolhe o melhor tênis, a gente escolhe a melhor roupa, mas a gente não sabe cuidar do que usufrui de tudo isso. E aí esse mesmo professor profissional, ele disse assim, perguntaram a ele, então o que eu tenho que comer? Ele falou assim, coma de tudo e de tudo um pouco. Não existe o alimento milagroso e nem existe o vilão. O que a gente precisa entender é a combinação desses fatores. Se a pessoa entende que todo final de semana dele começa na quarta, onde na quarta, por exemplo, eu como uma pizza, na quinta eu como um sanduíche, na sexta eu tomo minha cerveja, no sábado eu vou no churrasquinho e no domingo vou comer a feijoada na casa da sogra, ou seja, tudo é diferente. Aí o problema é o que você está comendo ou é as combinações de coisas que você faz durante o dia. É preciso ter um equilíbrio para tudo. Às vezes no consultório alguém pergunta para mim assim, pão faz mal? O pãozinho francês pode ser tirado pode incluir na minha dieta? Eu falo assim, por que não? Aí vem a pergunta que foi feita no instante. Tem doença celíaca? Não. Você tem diabético? Não. Você tem alguma hipoglicemia de rebote? Não. Você tem alguma coisa que te impede em comer o pãozinho? Não. O problema não é o pãozinho, é o que leva no pãozinho. Aí você coloca salame, presunto, queijo, manteiga, maionese, ketchup. Aí o problema é o pão. Então as pessoas têm que entender que o alimento, como dizia o Hipócrates, né? Faça do teu alimento o seu remédio. E é assim que funciona no nosso dia a dia. Saia, ele dizia isso antes de Cristo, se a gente conseguir associar
a prática regular da atividade física, sair do sedentarismo associado a uma alimentação que condiz à sua realidade e à sua necessidade, a gente tem uma sobrevida muito grande. Tem um ditado chinês que diz o seguinte: você não deve gastar tudo que tem, dizer tudo que pensa, nem comer tudo que quer. Só há 3 formas de dar errado. Uma delas é comer tudo que quer. Bom, como foi dito aqui, o pãozinho francês não é um bandido. O bandido é se você quiser comer o saco do pãozinho todo, 10 pães, com bastante tudo isso dentro. Bom, é claro que uma das máximas da vida é ser comedido, pensar, raciocinar. A conversa está muito boa aqui com o Dr. Renato, mas nós já temos 1 hora de apresentação e a gente precisa encerrar aqui. Eu deixaria, primeiro, agradecer novamente ao Dr. Renato, aqui integrante do nosso corpo clínico, da Policlínica Sagrada Família, onde nossa especialidade é você. É uma das pessoas que abrilhanta aqui o funcionamento da nossa clínica, que nos ajuda nas nossas interconsultas. A gente sempre pede ao paciente para que faça as suas entrevistas e busque orientação profissional. O interesse do nosso podcast é trazer profissionais aqui que trazem informação que realmente é verdadeira e está dentro de um contexto de conhecimento teórico, de publicação do nosso Brasil, do nosso mundo. E aqui o Dr. Renato, a quem eu agradeço a vinda aqui, e peço a ele aqui fazer suas considerações finais, encerrando aqui o nosso podcast. Augusto, eu que agradeço o convite, sempre à disposição para a gente poder esclarecer informações sobre nutrição, atividade física, algo que seja relevante aos nossos pacientes, às pessoas que nos escutam. Não é à toa que a gente tem mais de 20 anos de parceria. Obrigado por confiar no meu trabalho, obrigado por confiar nos meus atendimentos. Esse feedback é importante. Eu acho que informação ela não deve ser guardada para si, e sim ser multiplicada. Eu estou aqui na Clínica Sagrada Família todas as quartas-feiras à tarde, então estou à disposição daqueles que querem mudar um pouquinho o hábito alimentar e tentar, pelo menos, ter uma vida mais saudável. Obrigado pelo convite e aguardo vocês em outro momento. Parece que está vindo mais uma consideração aqui. Vanusa Macedo, grandes profissionais, excelente médico. Luci Soraya, obrigado pela live. Eu que agradeço, Vanusa, por nos acompanhar. Nós agradecemos aqui em nome da Policlínica Sagrada Família, Vanusa, Luci, que nos acompanha. Estamos aqui à disposição. Policlínica Sagrada Família, nossa especialidade é você. Hoje com o Dr. Renato Marques, nutricionista aqui da nossa clínica, profissional também, professor de educação física, então é uma pessoa que entende das vertentes não só da atividade física, como da alimentação. Nutricionista experiente que muito nos ajuda. E aqui hoje nós tivemos realmente algumas explicações muito boas. Muito obrigado. Boa noite a você que nos acompanhou. Muito obrigado. Você já tem 1 hora? Já passa voando. Eita, peixe. Nossa, que bom o microfone. 1 hora, já me faço 1 hora, porque